Olá, prazer. Meu nome é Lauliane Rodrigues. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, de cabelo tons iluminados. Eu estou vestindo hoje uma regata marrom. Ao meu fundo eu tenho livros, que eu estou numa biblioteca. Vou trazer para vocês hoje um pouco sobre o meu relato de experiência que fala sobre a inclusão na prática, experiências de ensino colaborativo na educação básica. Faço parte do eixo temático 5, que é Práticas Inclusivas na Educação Básica. Os autores sou eu, Lauriane Rodrigues, e a professora e doutora Carla Cristina Reinaldo de Mendes de Sena. Então, na minha introdução, eu abordo um pouquinho sobre a minha experiência, que desde 2023 eu atuo na rede estadual, né, como professora do ensino colaborativo e professora de sala de recurso. E aí, a partir de 2024, houve a resolução 21 de 2023, que houveram algumas mudanças nas premissas do ensino colaborativo. A minha experiência que eu trago hoje é a atuação em uma escola estadual na cidade de Timburi, né? E aí eu vou falar um pouquinho dos meus objetivos. Então, meu objetivo desse trabalho é evidenciar como a atuação articulada entre professores, gestão e rede de apoio contribui para uma escola mais acessível. Qual a metodologia que eu utilizava, né? Então, era a pesquisa qualitativa, descritiva, baseada em quê? Observação participante, então sempre estava fazendo registros, diários pedagógicos, diários de bordos, planejamento colaborativo com os professores regentes, registro do evento do Setembro Verde, então vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. E aí fazia também análise de impacto no ensino colaborativo no cotidiano escolar. Então, sempre muito atenta de qual era a minha função e qual era a minha missão ali dentro da escola, se quais eram as mudanças que estavam trazendo para o ambiente escolar. Dentro da minha fundamentação teórica, eu trago um pouquinho sobre o Montaigne e Mittler, né? Que são autores importantes que vão falar sobre essa questão da escola inclusiva, que quando a gente traz essa questão da escola inclusiva, não estou querendo beneficiar, por exemplo, um aluno meu que é laudado ou que tem uma deficiência, né? Mas eu estou pensando em todos, né? Como um todo. Então, quando nós falamos de escola inclusiva, basicamente é isso. É pensar o currículo, a acessibilidade ao currículo a todos, né? E aí eu trago também Batista, que vai falar sobre ensino colaborativo, que ele tem 4 premissas, né? Que são importantes, e aí vai falar sobre essa questão entre gestão, professores familiares e professor e aluno, né? E aí e já entrando nessa questão de você beneficiar a todos e ter uma aula, né, acessível a todos, eu entro também com o DUA, que é o Desenho Universal de Aprendizagem. E aí eu cito o CAST, né? CAST, na verdade, desde 1990, ele já vem com estudos sobre o design de arquitetura universal. E aí, em 2011, ele começa com os estudos na aprendizagem, né? Que vai falar das redes cerebrais. Então, a gente fala de 3 redes cerebrais que são beneficiadas com o DUA, né? Quando você pratica uma aula e uma metodologia que possa ser acessível a todos. E aí, quando eu falo no DUA, eu estou falando de diferentes formas de aprendizagem, né? Então, todo ser humano tem a sua maneira de aprendizagem. Cada um aprende de uma forma diferente do outro, né? E se eu trago isso para dentro da sala de aula, com o auxílio do ensino colaborativo, isso só tem que dar sucesso, resultados bons. Então, também dentro da minha fundamentação teórica, eu trago um pouquinho sobre a resolução de 21 de 2023, que fala nessa atuação colaborativa, que fala sobre a construção do plano de atendimento individual do aluno e também sobre essas questões da mediação pedagógica, né? Então, assim, dentro da minha metodologia, a minha preocupação era também fazer essas formações em ATPC, trabalhando sempre com os professores, o que é inclusão, o que era o DUA, né, quais os alunos que a gente tinha na escola, que a gente podia estar trabalhando, de que forma que a gente podia estar alcançando a todos. Daí, como resultado, nós tivemos o Setembro Verde, né, que foi um evento em alusão ao dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E aí, esse evento, a gente pôde contar com a apresentação do Coral da Paz de Piraju. Nós contamos com apresentações dos alunos nossos, né, na escola. E também tivemos a apresentação em Libras do 6º ano, que foi incrível, né, em parceria com a professora de artes. E aí, sempre fazendo práticas colaborativas, né, como os planos pedagógicos, adaptação de avaliação, intervenções contínuas. E dentro desse Setembro Verde também, foi interessante que a gente conseguiu trazer todos os alunos para a escola para que acontecesse o evento, né? E nós trouxemos também a professora doutora Maria Cristina Peruzzi, da Unesp de Ourinhos, que ela, né, com deficiência física, ela pôde ter ali o seu lugar de fala e pôde trazer para a gente um pouco do seu relato de experiência, como foi viver, né? Quais foram os desafios, o que nós tivemos ao longo desse tempo. Nós tivemos a conquista do Prêmio Escola para Todos no final do ano, Escola para Todos Inclusão,
E assim, foi um marco bem significativo dentro da minha jornada, porque eu pude perceber que o trabalho contínuo e uma prática eficaz, ela dá resultado na promoção da inclusão, né? E eu gostaria, claro, de passar um pedacinho de vídeos aqui para vocês, mas por direitos autorais não podemos, né? Então, assim, eu vou encerrar minha fala agradecendo a todos que participaram, a todos os professores que participaram, tanto do evento quanto nas práticas inclusivas, as professoras auxiliares, que era a Josiângela e a Nicole, professora Carolina, de Ciências Biológicas, professora Helenita, de Artes, que sempre estavam ali à frente, sempre auxiliando o que fosse preciso, a gestão pedagógica, que sempre estavam me auxiliando e, né, ajudando nas práticas de respeito ao protagonismo dos alunos também, a professora especialista de currículo, Elaine, né, Elaine Kelly, ao meu supervisor Fábio Coutinho, porque sempre quando a gente necessita, vai atrás, eles auxiliam, a psicóloga Amanda também, que sempre esteve muito, Amanda Sieri, que sempre esteve assim em cada passo ali dentro da escola, com a Rede Conviva, também o Coral da PAI, e a professora e doutora Maria Cristina. E também a minha orientadora Carla Sena, né, que sempre me incentiva, é uma inspiração para minha acadêmica, e aí que é fundamental para minha jornada. Então, meus sinceros agradecimentos. Mais uma vez, obrigado. E para finalizar, eu trouxe uma foto do evento. No palco, nós temos a professora e doutora Maria Cristina, com fundo verde e bexigas verdes e brancas. Na sua esquerda, temos escrito Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e na direita dela temos a professora Lauriane. À sua frente, temos a plateia, que foram os nossos alunos, a Beck, o pessoal. Olá, meu nome é Cristiane da Silva Garcia, sou pedagoga, mulher parda, uso óculos, estou com o cabelo preto, liso, abaixo dos ombros, uso blusa de frio preta, tenho 1,71 de altura, na tela aparece dos meus ombros para cima, faço uso do Google Apresentações para a reprodução dos slides. O slide que está em destaque na tela ele tem o fundo de madeira, cor marrom, contrastando com o branco, e consta o título do projeto que será apresentado, Repensando Práticas Inclusivas a partir da Teoria Histórico-Cultural. Apresentação. O projeto ele foi desenvolvido em uma escola pública de rede municipal no ano de 2018, em Santana de Parnaíba, com uma turma do segundo ano, né, segunda série do ensino médio, que incluía uma aluna com deficiência visual total. Como professora de deficiência visual, eu acompanhava essa aluna na escola, em sala de aula, né, percebia as dificuldades, tanto de aprendizagem quanto do ambiente, para que se acontecesse a inclusão de fato, e a partir disso, então, elaborávamos os objetivos e projetos de forma colaborativa que contava com a participação dos alunos, dos professores, da comunidade e da gestão escolar. Uma abordagem que a gente utilizou teoricamente foi a teoria histórico-cultural, também chamada de sociohistórica ou interacionista. Ela foi elaborada por Vygotsky, que trouxe contribuições muito significativas para a educação especial por conta dos estudos que ele fez com crianças cegas, surdas e deficientes intelectuais, né? É importante salientar que essa abordagem, né, todas as pessoas, né, são capazes de se desenvolver independente das limitações, desde que recebam ofertas de produtos e estruturas adequadas à sua condição. Por isso, o ambiente e as interações sociais são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. A aprendizagem nesse contexto ocorre por meio da mediação, fazendo uso de instrumentos e signos. O nosso objetivo, então, levando em conta essa abordagem, o nosso objetivo é por meio das interações, né,
e da mediação favorecer o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dessa aluna com deficiência visual, que envolve a questão da linguagem, do raciocínio lógico, da argumentação, e também através de ações educativas, né, impactar a conduta tanto de alunos com deficiência ou não, para que se tornem agentes de transformação no meio onde vivem, também vista uma sociedade mais inclusiva. Então não é só uma questão de aprender, mas também de transformar-se e transformar o meio onde a gente vive. Nesse slide aparece a foto de uma dinâmica realizada em sala de aula, quando recebemos uma visita, né, de uma professora com deficiência visual, que realizou essa dinâmica em sala de aula, com os alunos todos em círculos, com a mão esticada, segurando um pirulito, para realizar então essa dinâmica em sala, sobre a importância da colaboração. O desenvolvimento do projeto a gente pode dividir em dois momentos. O primeiro, dedicado à promoção de atividades socioeducativas e ações formativas na comunidade, e o segundo, com intervenções didáticas, como a aluna dever. Nesse primeiro momento, se inclui esses momentos, sendo dois momentos, mas porém concomitantes, eles ocorrem juntos, paralelos. Então, tivemos palestras, como a da foto que foi apresentada, oficina de braille, sorobão, de descrições, tudo num contexto de projetos que também já faziam parte da escola, como Semana Literária, então favorecia, né, oficina de audiodescrição, de braille. 2 semanas de conscientização a gente desenvolveu também, uma em abril, alusivo ao Dia Nacional do Braille, e a outra em setembro, alusivo ao mês de conscientização em relação à inclusão social. Encerramos o projeto com uma visita, foi um encerramento, né, promovemos uma visita ao Memorial da Inclusão em São Paulo. E nesse slide está aparecendo duas fotos, uma da visita no memorial, os alunos andando com os olhos vendados em uma das atividades que foi ofertada lá. E também a foto abaixo são vários sorobãs, né, que era o material que foi utilizado na oficina em sala de aula. A atividade mediada em relação à aprendizagem, na teoria do Vygotsky, então a gente parte da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento potencial a partir desses instrumentos e signos. Então, é um material concreto e signo seria a linguagem, escrita, o próprio conhecimento em si. Eu trouxe duas fotos de materiais adaptados, mapas táteis e uma tabela periódica também adaptada em braille e com recursos táteis, para diferenciar. Considerações finais, temos ali uma foto também dos alunos no memorial, em círculo, em um dos grupos fazendo uma discussão. A avaliação do projeto, ela foi baseada nos depoimentos e relatos de alunos e professores que apontaram mudanças significativas, tanto na prática do professor, porque as atividades tinham momentos com os alunos e tinham momentos com os professores também no HTPC, naquele horário coletivo. Então, havia essas trocas. Então, apontou mudanças nas práticas docentes e no comportamento dos estudantes e da aluna com deficiência visual. Né? As experiências vividas reafirmam que a educação, quando construída coletivamente, tem o poder de transformar atitudes e promover uma sociedade mais justa e inclusiva, que era um dos nossos objetivos. Essa mudança tem que acontecer, tanto na pessoa com deficiência, a forma como ela se percebe, como ela interage, quanto nas pessoas que o cercam também. Finalizo aqui com a foto do Vygotsky e uma frase dele. Ele é um homem branco, usa terno preto e gravata preta e uma camisa branca. Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Trouxe as referências e muito obrigada, Cristiane, em tinta e escrita braille na tela, com minha foto em uma das ações realizadas durante o ano. Obrigada.
Cristiane da Silva Garcia, sou pedagoga, mulher parda, uso óculos, estou com o cabelo liso, preto, abaixo dos ombros, uso blusa de frio preta, tenho 1,71 de altura, na tela apareço nos ombros para cima, faço uso do Google Apresentações para a reprodução de slides, a imagem de fundo ela é branca e aparece uma tabela de avaliação visual com óculos em cima e ao lado o símbolo que representa os deficientes visuais, um boneco preto de perfil com uma bengala. E abaixo das imagens consta o título do projeto, além dos meus olhos e o meu nome. Apresentação. Então, o projeto ele foi desenvolvido em 2017, alcançando reconhecimento municipal com premiação em primeiro lugar. Ele foi realizado na rede municipal de Santana de Parnaíba, em uma escola pública, com o primeiro ano, né, primeira série do ensino médio, que incluiu uma aluna com deficiência visual. Primeiro ano dos alunos na escola, eu observando como professora de deficiência visual que acompanhava a aluna, eu observei como estavam se estabelecendo as relações, né, no ambiente, superproteção, a dúvida dos professores em relação ao ensino, proposta dos adolescentes, né, que habitualmente formam grupos de interesse, os sentimentos de piedade que iam aparecendo. Então, isso tudo me motivou a fazer um projeto que envolvesse toda a comunidade, acreditando que a escola, sendo pequena, foi favorecida esse trabalho. Tinha apenas 9 salas no período da manhã. A partir das percepções, então, foram estabelecidos os objetivos, né? Combater marcas sociais sobre a deficiência visual, estimular a autonomia e a autoestima da adolescente. O projeto também propôs a promoção e a conscientização e da cidadania, né? Reforçando a verdadeira inclusão, né? Ela acontece no ambiente sensível e principalmente, né, desconstruindo as barreiras atitudinais, porque quando a gente muda a nossa percepção, nosso modo de agir, tudo muda ao nosso redor. O desenvolvimento, então, aconteceu com a apresentação e convite, né, os professores e alunos para participarem de modo colaborativo e fomos realizando atividades de sensibilização introdutórias, né, em parceria com as demais disciplinas. A foto que está em destaque no fundo mostra os alunos em visita ao centro histórico da cidade, aplicando técnicas de guia evidente com descrição do ambiente. Foi durante uma aula interdisciplinar de artes e história e era nesses momentos que as contribuições iam acontecendo. Também numa aula de biblioteca foi lido o poema de Clarice Lispector, Mood, realizada reflexões e dinâmicas com lentes diferentes, cor de óculos diferentes, para vivenciar, né? Existem modos de ver, modos de sentir. Também na aula de sociologia foi realizado, né? Foi trabalhado o conceito de consciência coletiva de Emily Durkheim, e assim os professores iam trazendo contribuições para que o projeto fosse acontecendo. Houve um momento de reflexão com os professores, com os funcionários, com os alunos, onde teve um movimento colaborativo em prol de contribuições para o desenvolvimento da autonomia da aluna. Aí, deste modo, incentivando e estimulando, né, a participação da adolescente em dever. Eu construí plaquinhas de acetato, digitando em braille, também com a escrita ampliada, foram feitas identificações a partir do trabalho com a comunidade toda. Então, consertamos a rampa, os alunos construíram a maquete da escola para que se iniciasse o trabalho de orientação e mobilidade, foi na aula de artes essa maquete, e também incentivando ela a participar de tudo. Então, ela se alimentava sozinha, mas não servia, dependia de outro que servisse. Então, foi feito esse trabalho com ela também na escola, não frequentava as fundações,
Então a escola também não tinha aí, então a gente foi trabalhando com ela nesse aspecto também, orientando também a família, como trabalhar para que ela se desenvolvesse bem. Atividades socioeducativas, né? Temos aí uma foto de uma visita ao Centro Cultural de São Paulo, onde tem a Biblioteca Braille lá. Nessa foto, os alunos estão em roda, recebendo orientações para uma das atividades desenvolvidas lá no local. Nós fomos em comemoração aos 70 anos da Biblioteca Luiz Braille e em um evento que eles intitularam Passeio no Escuro. Então, era uma programação que já tinha e estava recebendo visitantes e a gente aproveitou a ocasião do projeto pertinente para que os alunos conhecessem. Também fomos à exposição Itaú Cultural, Modos de Ver o Brasil. Então, o intuito de levar os alunos a esses lugares principalmente porque esses lugares ofereciam recursos acessíveis, como audiodescrição, projeção de telas e obras em miniatura, que ela não podia sentir, então, para eles terem acesso a vários tipos de recursos que as pessoas com deficiência têm acesso e, de fato, podem participar da sociedade como qualquer outra pessoa. E estávamos no final já do segundo bimestre, concluindo com a visita no Ibirapuera, no Museu Afro Brasil. Em junho aconteceu a primeira oficina Braille na Semana Literária. E foi a primeira por conta que esse projeto teve continuidade nos anos seguintes, até o terceiro ano do ensino médio. Durante o percurso, a gente foi adquirindo e desenvolvendo alguns lemas. Começamos o terceiro bimestre com acessibilidade, curta essa ideia. Fizemos aí com a aula de educação física uma discussão sobre mobilidade urbana, conhecendo vários pontos do bairro. Aparece foto da aluna no Céu das Artes com esporte adaptado, usando bola com guiso, e eles curtiram também o parque. Setembro Verde, uma ação alusiva ao mês de setembro, mês da inclusão, várias atividades diferenciadas, recreio diferenciado, os alunos confeccionaram cartazes, fizeram exposição, recebemos diversas visitas, é uma semana diversificada, com visitas também para falar com o professor, com o funcionário, com o aluno. É um mês bem motivado para esse aspecto. Finalizo então com a minha foto. Minha foto em uma das atividades desenvolvidas. Estou falando no microfone e digo para vocês: a inclusão verdadeira exige mais que discurso, demanda sensibilidade, respeito e práticas transformadoras. Nesse sentido, o projeto Além dos Meus Olhos buscou contribuir com a formação de pessoas mais humanas e conscientes. Um dos nossos lemas: todos por um mundo mais acessível. Essa imagem tem um globinho cercado por pessoas que representam as diferenças. E escrito também, projetando nos meus olhos em tinta, na simbologia Braille. Olá a todos e todas, sou o professor Alexandre Santos, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo e do Programa de Mestrado Profissional em Formação de Gestores da mesma universidade. Sou visto de ombros para cima, sou um homem negro, calvo, estou trajando um terno cinza escuro com uma camisa azul e uma gravata vermelha e tenho 1,66 m de altura. Eu estou aqui para apresentar a vocês um relato de pesquisa do eixo 5, que trata de práticas inclusivas na educação infantil, e essa pesquisa vem sendo realizada por mim e por duas orientandas de mestrado, a professora Carlina dos Santos Cruz e a professora Sara Letícia Martiniana da Silva Alves. Nossa pesquisa tem por objetivo investigar as percepções, as crenças e os níveis de concordância e adesão dos professores de educação infantil sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e sobre a política municipal da cidade de São Paulo, também que rege a oferta da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Nossa investigação está afiliada ao campo de estudo sobre políticas públicas e nós consideramos que os profissionais que trabalham na escola de educação infantil, nas instituições de educação infantil, os professores e professoras fazem parte daquilo que a literatura chama de burocracia de nível de rua, ou seja, são servidores públicos que atuam diretamente com a população, assegurando a prestação de serviços públicos e a garantia de direitos. E as equipes gestoras fazem parte daquilo que a literatura chama de burocracias de médio escalão, porque são responsáveis pela gestão das unidades e também pela coordenação do trabalho dos burocratas de nível de rua. A nossa metodologia partiu primeiro de um conjunto de entrevistas semi-estruturadas com professoras de unidades de educação infantil da rede municipal de São Paulo, em que a gente identificou elementos críticos das compreensões e das percepções dessas professoras em torno do processo de implementação da política. A partir dessas entrevistas, nós construímos um questionário estruturado com 15 questões organizadas em 3 blocos. O primeiro bloco tratando de investigar o grau de conhecimento das professoras sobre a política, o segundo bloco, o grau de adesão e concordância, e o terceiro bloco, a percepção das professoras sobre a aplicação cotidiana da política. Com o instrumento pronto, pré-testado e ajustado, nós transformamos ele num questionário eletrônico e aplicamos na forma de survey em 11 unidades de educação infantil, alcançando 139 respondentes. Os resultados alcançados até agora demonstram que as professoras que participaram da pesquisa indicam que possuem um grau razoável ou avançado de conhecimento sobre a política de ação inclusiva, porque 71% delas declararam que possuem este grau de conhecimento adequado ou avançado. Todavia, do ponto de vista da concordância com os preceitos da política de educação inclusiva, o cenário é um pouco diferente. Nós temos 19% das educadoras declarando discordar totalmente da ideia de que as crianças com deficiência devam estar matriculadas em turmas comuns da educação infantil e 46% declaram discordar em parte desse mesmo princípio, o que totaliza 65% de discordância. Também, parcela semelhante declarou discordar da ideia de que o trabalho educativo da creche e da pré-escola deve ser organizado sempre em todas as atividades, considerando a integração entre bebês e crianças com deficiência e bebês e crianças sem deficiência. 63% discorda dessa ideia. Por fim, as educadoras também referem que os desafios para a implementação da educação especial inclusiva são significativos e, para elas, para 19% delas, as unidades não implementam a política e para 38% delas, as unidades implementam apenas parcialmente a política, com muitas falhas. Os principais elementos desafiadores são as questões de infraestrutura física e pedagógica, para 64% delas, o preparo e formação de professores, para 61% delas, e o número de bebês e crianças por educador, 58% delas apontam esse desafio. A pesquisa ainda está em andamento e nós agradecemos as contribuições e debates que possam ser ensejados aqui nessa sessão de diálogo. Muito obrigado e até a próxima. Olá a todos, meu nome é Jânio Alexandre Araújo, né, e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Jogos Matemáticos e Autismo, um estudo de casos na Escola Estadual Dom José Adelino Dantas, Natal. Sou uma pessoa negra, tenho cabelos pretos, barba, estou usando uma jaqueta preta com uma camisa rosa. Ao fundo tá os objetos do meu quarto, a televisão, prateleiras e o guarda-roupa. Bom, o trabalho ele tá no eixo de práticas inclusivas na educação básica e é composto por mim, né? O trabalho, sou o autor, Jânio Alexandre Araújo, e a professora Erislene, né? O trabalho se volta para a questão da
aprendizagem da matemática na perspectiva dos níveis e modalidades da educação básica brasileira, na perspectiva da educação inclusiva. Além disso, a gente sabe que a aprendizagem matemática, ela tem o viés muito aproximado da ludicidade, né, e da contextualização estratégica, dentro da aplicação do cotidiano, né? Então, é um trabalho que tem essa pegada. Além disso, o objetivo do trabalho é mostrar a aprendizagem matemática via jogos e como isso pode proporcionar o progresso educacional do estudante com autismo de uma determinada escola da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Esse estudante autista, né, de nível de suporte 2, né, e o que motivou também foi o entrelaçamento da educação matemática e da educação especial na perspectiva da codocência, né, da bidocência. Codocência ou bidocência, né, porque são dois professores que ficam na rede estadual, o professor de disciplina, né, que a gente chama, e o professor de educação especial. A metodologia voltou-se para do tipo exploratória, né, e bibliográfica também, com análise de informações e o estudo de casos, né, que foi também colocado. Por fim, os resultados da pesquisa, né, se voltou fundamentação teórica, a gente usou o Brousseau, né, que fala da cultura matemática. Usamos também os teóricos Garris, também da aprendizagem de matemática. Usamos a BNCC, né, para fazer os estudos e assim se prosseguiu. Foram aplicados 5 jogos, né, que envolvem os conteúdos e potencialidades do plano de atendimento do aluno, do PEI, né, e esses jogos, eles são principalmente subtração, multiplicação, divisão e adição, sendo que essas eram as dificuldades maiores desse aluno em suporte 2. Obviamente é um estudante do 9º ano, então a gente tem que tomar cuidado para não infantilizar, né? Não deixar muito aquém do propósito da série dele. Então, o primeiro jogo foi um bingo com as somas, né? Fizemos um bingo, bem interessante que as cartelas elas eram sequenciadas, né? O segundo foi sequência de cores, que ele tinha algumas dificuldades da sequência de cores, mas usou um pouco da soma, certo? O terceiro jogo foram as balinhas de subtração, em que o aluno, com material plastificado, ele fazia, nós plastificamos o trabalho e a gente fez as balinhas, né? O quarto jogo foi o tiro ao alvo, né, que é para falar da divisão. E o quinto, né, foi um jogo de fração, que a gente usou chocolate, né? E também a fração, os materiais de fração. Apontamos como importante a aplicação de jogos matemáticos para esse estudante, a aproximação e incorporação das aprendizagens, mas também o interesse dos outros estudantes, que são neurotípicos, né? Então, um desenho universal. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Olá, eu sou Evelyn Sanches, sou vista de busto, acima, visto uma blusa de lã verde, estou num ambiente fechado, meus cabelos são claros, minha pele também é clara e eu estou cercado de armários na cor cinza chumbo. Eu sou coautora de um trabalho entre gestos e imagens, construindo pontes entre o aluno do espectro autista. Ele é vinculado ao projeto Ativamente. Este estudo foi apresentado no eixo temático 5, que são práticas inclusivas na educação básica durante essa jornada internacional de pesquisa em educação especial na perspectiva inclusiva GPEP 2025.
A proposta desse trabalho tem como foco a escolarização do aluno com transtorno do espectro autista, que favorece a sua comunicação. O estudo busca a destacar a importância da comunicação suplementar e alternativa aos alunos do espectro autista, com recursos para alunos que tenham dificuldades na fala e na linguagem. Sabemos que o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento e que pode afetar significativamente a comunicação e a interação social e o comportamento. É justamente por isso que o CSA se torna uma ponte poderosa entre o aluno e ao mundo ao seu redor. Através dele, podemos não ter como a fala, mas sim a comunicação através da imagem. O CSA envolve símbolos, gestos, imagens, dispositivos para facilitar a comunicação entre o aluno do espectro autista. Ela pode ser composta por símbolos, como apoio ou como combinados. Por exemplo, prancha de comunicação, através de figuras, gestos manuais, expressões faciais ou até mesmo recursos tecnológicos. Conforme os autores Nunes, 2021, e Pelosi, 2011, o CSA favorece um desenvolvimento à comunicação funcional, permitindo que o aluno, mesmo sem a fala, se expresse através de uma linguagem que não seja verbal. Além disso, ele contribui para a interação social, autonomia, engajamento escolar dos estudantes com TEA. O objetivo principal do nosso estudo foi analisar como a comunicação alternativa contribui no processo da socialização e a escolarização dos alunos com TEA. Para isso, realizamos uma revisão sistemática de literatura e abordagem qualitativa a partir de materiais já publicados como livros, artigos científicos e dissertações, conforme proposto no método do GIL, 2010. Concluímos que o uso do CSA promove uma inclusão escolar ao garantir melhores condições de acesso à comunicação e ao aprendizado do aluno, além de favorecer o desenvolvimento da linguagem funcional. Também favorece o vínculo entre o aluno, a escola e a família, sem contar com a socialização. É essencial que os profissionais da saúde e da educação estejam capacitados para usar essas ferramentas de forma intencional, adaptada à realidade do aluno. Quanto mais isso acontece, promovemos mais do que a aprendizagem, promovemos o pertencimento da dignidade, da inclusão e da verdade. E ter profissionais capacitados, isso difere da sua especialização, mas sim de procurar apresentar um serviço com excelência e qualidade. Finalizo esse trabalho reafirmando a importância das práticas inclusivas baseada em evidência e respeito à singularidade de cada aluno. Agradeço a oportunidade de compartilhar esse estudo na GIGEP 2025. Tanto eu, coautora, como a autora, agradecemos e parabenizamos a todos os envolvidos na construção coletiva por uma educação mais humana e acessível. Sou Evelyn Sanches, licenciada em Educação Especial pela Unesp de Bauru. Estou sendo vista de busto acima, com uma blusa preta, tenho os cabelos claros na altura dos ombros, tenho os detalhes de brincos e anéis dourados e os meus olhos são castanhos claros. O meu fundo está com uma estante e também com uma planta e o ambiente é silencioso e iluminado. Com muita alegria que eu apresento um trabalho intitulado como metodologias ativas no processo de inclusão escolar de alunos com espectro autista. Foi vinculado a um eixo temático do currículo de desenho universal e aprendizagem
Esse trabalho foi realizado e vivenciado em uma viagem na Espanha e Portugal. Sabemos que no processo da inclusão de alunos com TEA, precisamos de estratégias pedagógicas mais dinâmicas, adaptadas e baseadas na singularidade do aluno. Nesse contexto, as metodologias ativas são ferramentas que se destacam como potentes, permitindo que os alunos deixem de ser um receptor e se tornem protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. O objetivo do trabalho foi analisar como essas metodologias ativas, aliadas com os conhecimentos da neurociência, contribuem com o desenvolvimento cognitivo, social, emocional dos estudantes com TEA no ensino regular. Realizamos uma revisão de literatura na base de CAPES e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação, com foco nas dissertações produzidas entre 2017 e 2023, utilizando escritores com temas como neurociência, metodologias ativas, autismo, ensino e educação colaborativa. Os estudos analisados apontam que os alunos com TEA, eles respondem mais em ambientes estruturados, com apoio visual, com tarefas práticas, com rotina definida, metodologias como o método TEC, Montessori e o currículo funcional, se mostrando eficazes em promover autonomia, engajamento e desenvolvimento das funções executivas e a memória e atenção. Eu agradeço pela essa oportunidade de compartilhar o meu trabalho e que possamos construir práticas pedagógicas cada vez mais humanas, eficazes para todos, e que o direito da inclusão não seja somente por lei, mas por princípios de suportes e acolhimento, e que nós podemos assim valorizar mais o aluno com TEA e também o profissional da educação especial. Olá! O nosso trabalho está vinculado ao eixo temático 5, Práticas Inclusivas na Educação Básica. O nosso trabalho é intitulado O Transtorno do Espectro Autista no Ensino de Ciências, uma revisão bibliográfica acerca do uso de estratégias e ou instrumento de ensino, que tem como autoras a prof. Mestranda Daniele Vitória Goltz Pauli, a prof. Mestranda Luzilene Rito dos Santos, que no caso sou eu, e a prof. Doutora Aline de Novaes Conceição. Então, a temática do nosso trabalho é relacionado à educação especial, com foco no ensino para estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, e tem como objetivo analisar as estratégias e ou instrumentos utilizados por professores ao ensinar ciências/química para estudantes com TEA. Então, dessa forma, a presença do estudante com TEA na escola permanece um desafio aos professores, que muitas vezes carecem de informação adequada sobre essa temática. Então, sobre nossa fundamentação teórica. Tendo em vista o papel da escola de oferecer educação para todos, enfatizamos que legalmente no Brasil o TEA está incluído no grupo das pessoas com deficiência, conforme a Lei nº 12.764/2012, conhecida como a Lei Berenice Piana, que implementa a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA.
Brasil 2012. Então, contudo, ainda há diversos desafios a serem enfrentados, os quais continuam a produzir questionamentos e requerem os devidos esforços das políticas públicas e da comunidade acadêmica e científica, para que os pré-requisitos de uma efetiva inclusão sejam garantidos. Então, nos apoiamos em Camargo et al. 2012. Então, dessa forma, a Aranha 2000 traz que a escola torna-se inclusiva no momento em que são disponibilizados suporte de diferentes tipos, como, por exemplo, estruturas fiscais, pessoais, materiais, técnico ou sociais, e a se desenvolver como estratégia de viabilização do processo de inclusão nas diversas áreas da vida em sociedade, como comunidade, educação e trabalho. Então, sobre a metodologia. O estudo é de cunho qualitativo, de acordo com Ludwig e André, 2013. Então, trata-se de uma revisão bibliográfica do período temporal de 2020 a 2025, tendo como descritores autismo, autista e relato, ensino de química e educação especial. Então, a busca foi feita no Google Acadêmico e obtivemos 148 resultados iniciais. Então, após a busca, apenas 3 trabalhos foram selecionados para análise. Então, sobre as considerações finais. Sobre o trabalho 1, o primeiro trabalho selecionado, que teve como temática coronavírus, a disciplina português, matemática e ciências, do 7º ano do ensino fundamental. Então, as estratégias e os instrumentos de ensino que esse trabalho trouxe foi filme, textos de animação, construção de gráficos sobre os índices de vacinação do Brasil. Então, em relação ao trabalho 2 que foi selecionado, teve como temática elementos químicos da disciplina de química e a série do 1º ano do ensino médio. Então, teve também como temática o movimento de objetos e corpos da disciplina de física da série do 2º ano do ensino médio. Então, esse trabalho trouxe como estratégia e instrumento de ensino a criação de frases usando os símbolos dos elementos químicos, a apresentação de cartazes, identificação das distâncias que percorriam de casa à academia com o uso do Google Maps e a atividade matemática. Já o trabalho 3, ele teve como temática fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, que no caso seria o catalisador, concentração dos reagentes e superfície de contato e temperatura, da disciplina também de Química, série do 2º ano do ensino médio, e trouxe como estratégia e instrumento de ensino experimentação a apresentação de cartazes. Então, partindo para o final das considerações, as estratégias e os instrumentos de ensino mencionados, eles foram viáveis de serem trabalhados como ensino de ciências/química para todos os estudantes. E destacamos a atenção singular dos professores para com os estudantes com TEA. Então, Dias, Souza e Conceição, 2004, trazem que as pesquisas atuais elas carecem de conscientização e de trabalho mais amplos voltados ao coletivo da temática do autismo no contexto social como um todo. E, por fim, agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Olá, meu nome é Edenir Kelly. Eu e a minha colega Angélica Cristina de Freitas, nós somos mestrandas do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, pela Universidade Estadual de Maringá. A nossa orientadora é a professora doutora Patrícia de Oliveira e nós submetemos o nosso trabalho à segunda Jornada Internacional de Pesquisa e Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. O título do nosso trabalho é o Multiculturalismo e a Interculturalidade na Escola por uma Prática Pedagógica Emancipatória. O nosso eixo temático é o 5, as práticas inclusivas na educação básica. A crescente complexidade social e cultural das sociedades contemporâneas, marcadas pela intensificação dos fluxos migratórios e pelo avanço das tecnologias de informação e pelo fortalecimento das lutas identitárias, tem gerado novas demandas
para a educação. No interior das escolas, essas transformações elas se refletem em uma maior visibilidade das diferenças culturais, étnico-raciais, religiosas, linguísticas, entre outras. E os educadores a repensarem suas práticas pedagógicas, frequentemente pautadas por uma lógica homogeneizadora e monocultural, de acordo com Kandal 2008. Diante desse contexto, emerge a necessidade de pensar a escola como um espaço plural, intercultural e dialógico, onde as diferenças não sejam apenas toleradas, mas reconhecidas como constitutivas da formação humana. A problemática que orienta esse trabalho diz respeito aos limites e possibilidades da educação intercultural no enfrentamento das desigualdades e da exclusão escolar de sujeitos historicamente marginalizados. Justifique-se a escolha do tema pela relevância social e educacional da construção de práticas pedagógicas que dialoguem com os contextos multiculturais e promovam uma educação comprometida com os princípios da justiça social, do respeito às diferenças e da equidade. O objetivo central desse trabalho é analisar criticamente os fundamentos da educação intercultural e as suas implicações ético-políticas para o campo educacional a partir do capítulo Multiculturalismo e Educação, Desafios para a Prática Pedagógica, da Vera Maria Kandal, 2008. A metodologia utilizada para alcançar esse objetivo baseia-se em uma abordagem qualitativa de cunho teórico-analítico, por meio da literatura aprofundada da obra e do diálogo com autores que discutem os temas de cultura, identidade, currículo e interculturalidade, busca sistematizar e refletir sobre os principais conceitos, tensionamentos e contribuições dessa perspectiva intercultural crítica no contexto da prática pedagógica brasileira. E esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza teórica, cuja base metodológica se assenta na análise bibliográfica e na reflexão crítica. O corpus principal da análise é o capítulo de Vera Maria Kandal, que integra essa coletânea de multiculturalismo, diferenças culturais e práticas, organizada em parceria com Antônio Flávio Barbosa Moreira. E a escolha dessa obra se justifica pela relevância acadêmica da autora, que é referência no campo da educação multicultural e intercultural na América Latina. A análise foi revisada a partir de leitura sistemática e interpretativa do texto, com foco nas categorias analíticas multiculturalismo, interculturalidade e a prática pedagógica. E a essas categorias se agregaram contribuições de autores como Wash, Forquim, MC Claren e Pérez Gomes, cuja produção acadêmica trata das interfaces entre cultura, educação, poder e subjetividade. O processo de análise seguiu uma lógica hermenêutica que compreende essa interpretação dos textos e, a partir dessa inter-relação entre o conteúdo, o contexto de produção e os referenciais teóricos mobilizados. Não se trata, portanto, de uma leitura descritiva, mas de uma abordagem crítica que busca evidenciar os elementos centrais da proposta de educação intercultural, confrontando com os desafios concretos do cotidiano escolar. E essa compreensão da interculturalidade na perspectiva da Vera Kandal, parte do reconhecimento de que a educação é um processo cultural e, portanto, perpassado por relações de poder. Nesse sentido, a escola não é neutra nem homogênea, mas atravessada por conflitos, disputas simbólicas e desigualdades estruturais. A proposta de uma educação intercultural crítica visa, portanto, não apenas essa valorização das diferenças, mas ao enfrentamento das assimetrias de poder que estruturam essas relações sociais e escolares. Kandal distingue três grandes vertentes do multiculturalismo, que é o conservador, que busca preservar essas identidades culturais fixas e tradicionais, o liberal, que defende essa convivência pacífica entre diferentes culturas, sem problematizar as desigualdades, e o crítico, que denuncia essas relações de dominação e defende a construção de práticas pedagógicas emancipatórias. E a partir dessa última perspectiva que a autora formula a sua proposta de interculturalidade crítica, que rejeita tanto o essencialismo cultural quanto o universalismo abstrato. A interculturalidade crítica, segundo Kandal, implica compreender essa cultura como um campo de lutas e de significações em constante movimento. E a tal concepção se aproxima da noção de hibridismo cultural, defendidas por outros autores, que reconhecem também essa dinâmica de construção identitária como um processo de negociação entre diferentes referências culturais. Neste contexto, o papel da escola deve ser o de favorecer o diálogo entre diferentes saberes, promover o reconhecimento dos sujeitos historicamente excluídos e contribuir para a formação de uma consciência crítica sobre essas desigualdades sociais. Isso implica concretamente a revisão
dos currículos escolares, a formação continuada dos professores e a construção de espaços participativos de aprendizagem. A análise do texto da Vera Maria Candal evidencia essa importância de adotar uma abordagem intercultural crítica nessas práticas pedagógicas como forma de resistir às lógicas de exclusão e de homogeneização presentes dentro da escola. A autora também propõe uma concepção de educação comprometida com essa transformação social, baseado na valorização das diferenças e no combate às injustiças estruturais que marcam a trajetória escolar de muitos grupos sociais, especialmente os negros, os indígenas, os quilombolas, as pessoas com deficiências e as populações LGBTQIAPN+. Como resultado preliminar dessas reflexões, compreende-se que a interculturalidade ela não se resume a uma metodologia ou estratégia pedagógica pontual, mas constitui uma postura ético-política que deve atravessar todo o projeto educativo. Ela exige a escutativa, o diálogo respeitoso e a problematização dos saberes hegemônicos e o compromisso com a justiça social. Por fim, destaca-se a efetivação de uma educação intercultural que demanda ações articuladas entre as políticas públicas, a formação docente e as práticas escolares contextualizadas, sendo um processo contínuo de construção coletiva e crítica.